Irmãos, esse estudo aqui, acho que ele pode evitar, né, se a gente estudar corretamente, ter uma visão bíblica do que a igreja, vai evitar uma série de visões erradas que muitos batistas e muitos de nós temos. Eu vejo muitos irmãos, por exemplo, que tratam outras igrejas como simplesmente outras igrejas. A placa é diferente, mas é a igreja. É uma igreja de Cristo. Será que é? A gente vê algumas definições aqui sobre a igreja. Às vezes, na nossa mente está tão incutido a visão denominacional, a visão material, né, do prédio. A gente entende, fala de igreja, a gente pensa na construção. É meio que automático isso. Mas veja, nós temos na nossa declaração de fé, para quem não sabe, é aquele Nisso Cremos, a gente estudava isso, ele está incluído, né, no Nisso Cremos. É a que a gente tem assim, se apegado, tem se utilizado. Embora oficialmente a nossa igreja tenha, desde a fundação, ou melhor dizendo, da organização dela aqui, ela tenha adotado uma outra confissão de fé, que, na verdade, pelo menos nos últimos anos, não tem sido a que a igreja tem usado, e eu acredito que a maioria dos irmãos nem conheça essa declaração de fé, mas é o que consta nos documentos assim, da nossa organização, na própria ata de organização da igreja. A gente tem essa definição sobre a igreja. Eu acredito que ela seja bem concisa, bem clara. Na verdade, aqui resume a ideia. Deixa eu explicar para os irmãos o que é uma declaração de fé ou uma confissão de fé. Entre os protestantes, algumas igrejas protestantes tradicionais se apegou muito à questão de declaração de fé ou confissão de fé como sendo aquilo que determina o que a denominação crê e defende. E como deve ser visto nas Escrituras. A eles, os teólogos protestantes, eles não hesitam em dizer o seguinte, que você deve ler a Bíblia e interpretá-la de acordo com a orientação da declaração de fé, partindo-se do seguinte princípio, que pessoas mais entendidas do que você, pessoas mais conhecedoras da Bíblia, mais cultas, mais estudiosas, antes estudaram ela e chegaram àquelas conclusões. E então nós temos que ler a Bíblia e nos pautar por aquilo que eles já sintetizaram, pela interpretação que foi dada por aqueles homens. Nós temos uma aplicação diferente. Os batistas, tradicionalmente, sempre tiveram uma visão diferente do que é uma declaração de fé. Ela não deve ser uma posição oficial de todas as coisas para uma denominação. Até porque nós não vemos a igreja como uma organização denominacional. Tá? É um dos pontos que nós vamos ver aqui. Nós
Nós vemos a igreja como um corpo local. Então, a declaração de fé, para a gente, só serve para expor para alguém, para outras igrejas, para outras pessoas, o que essa igreja crê a respeito daqueles pontos bíblicos. Mas o que determina a declaração de fé é a Escritura. Então, o que nós interpretamos na Escritura é que consiste a nossa declaração de fé. Não é a declaração de fé que consiste o que nós temos que entender da Bíblia. Percebem? A diferença aí é justamente o inverso. Se o que nós podemos ter uma declaração de fé muito antiga, feita por 500 estudiosos, mas se esses 500 estudiosos estiverem tendenciosos ou errados a respeito da Bíblia, nós ficamos com a Bíblia e não com eles. Não é questão de quantidade. É lógico que quando você tem muita gente dizendo uma coisa, você tem que avaliar, né? Questão de bom senso. Avaliar o que eles estão dizendo, por que eles estão dizendo aquilo. Mas o nosso assunto aqui é simplesmente o que nós cremos sobre a igreja. Então vocês têm aqui a definição sobre a igreja. Aquela primeira parte ali é basicamente o que eu acabei de falar para vocês em outras palavras. Sobre a igreja. Então vamos acompanhar. O que nós cremos sobre a igreja? Nós vamos pegar ponto a ponto aqui nos estudos. Mas prestem atenção. A primeira parte diz o seguinte: cremos que a igreja é uma assembleia local e visível de crentes batizados, unidos pela fé e comunhão do Evangelho, com a finalidade de realizar a missão deixada por Cristo de pregar o Evangelho a todos, observar suas ordenanças e ensinar toda a sua palavra. Segunda parte, que ela, a igreja, é governada democraticamente pela condução do Espírito Santo, tendo Cristo como seu cabeça. Cremos que a igreja foi estabelecida pessoalmente pelo Senhor Jesus durante seu ministério terrestre e que ela tem uma linhagem contínua em forma de igrejas locais e visíveis, através dos séculos, até que ele volte. Terceira, última parte aqui. Rejeitamos categoricamente, como carecente de base bíblica, a doutrina da igreja invisível, universal e mística. Cremos que existe uma diferença entre igreja e família de Deus. Então, nós vamos pegar aqui, esse é o resumo da definição, que nós temos sobre a igreja. Então, primeira coisa, que a igreja é uma assembleia local e visível. Uma reunião, um ajuntamento. Nós vamos ver por que nós entendemos que igreja é isso. Tá? Todo mundo sabe o que é uma assembleia? Quando você reúne pessoas. Local, por quê? O que é uma coisa local? Local é algo que está naquele ponto determinado. Está num determinado lugar. E visível. Você reconhece, você pode identificar. Como é essa assembleia local e visível? Ela é composta de quê? De pessoas crentes. O que é um crente? Alguém que crê em doentes, crê em qualquer coisa? Um crente neotestamentário, que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, uma pessoa
crentes em Cristo, né? Pessoas que creem em Cristo como o Filho de Deus, como o Cristo, como o Salvador. Então, é um ajuntamento de pessoas crentes em Cristo, batizados. Tá? Nós queremos que compõem a igreja, não todo e qualquer crente, mas os crentes que são batizados a partir do batismo, eles são ligados à igreja, e eles são unidos pela fé e comunhão do Evangelho, ou seja, por uma fé, a fé do Evangelho, da salvação, né, das boas novas, salvação em Cristo. Aquele grupo é unido por isso e pela comunhão que o próprio Evangelho traz. Nós falamos sempre disso na ceia, né? Nós somos unidos, nós somos ligados aqui em um corpo, nós somos reunidos em uma igreja, atraídos todos por Cristo, pela graça de Deus, né? Então, com a finalidade de realizar a missão deixada por Cristo, de pregar o Evangelho a todos, os outros, observar suas ordenanças. Quais são as ordenanças? O batismo e a ceia. Foram deixados à igreja. Então, nós queremos isso que é responsabilidade da igreja e é uma premissa da igreja cuidar e ministrar dessas ordenanças e ensinar toda a sua palavra, que é uma parte muito importante do trabalho da igreja, o papel da igreja na vida dos próprios crentes e o papel da igreja no mundo, tá? De ensinar toda a palavra de Cristo. Nós cremos que ela é governada democraticamente pelo grupo, né? Mediante condução do Espírito Santo, e Cristo é a sua cabeça. Então, peraí, quem é que governa? É o Espírito Santo? É Cristo que é a cabeça ou são as pessoas? Já que é democracia, democracia é governo pelo povo, né? Então quem é que conduz a igreja? É o pastor, é o povo, é Cristo, é o Espírito Santo? Na sua palavra vem o seu Espírito. Nós vamos pegar um pouquinho mais no detalhe isso aqui, tá? Mas é correto a afirmação do irmão. Nós vamos então ver um pouquinho mais no detalhe aqui. Então, a forma de governo de uma igreja, como nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, cremos que a igreja foi estabelecida pessoalmente pelo Senhor Jesus. Olha, isso é importante também. A igreja foi organizada pessoalmente por Jesus Cristo. Nem todos creem nisso. E muitos batistas por aí estão falando diferente. Falam a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo. Mas na prática eles falam que não foi Jesus pessoalmente quem fundou, estabeleceu a igreja. Tem uma versão meio controversa, muito em voga. Então, ele fez isso durante seu ministério terrestre e que ela tem uma linhagem contínua em forma de igrejas locais e visíveis. Esse é um ponto muito contestado por muitos contrários a essa visão batista. Até porque você não tem como provar essa linhagem contínua. Não tem como, nós podemos até buscar lá atrás. Algum tempo atrás, o irmão Daniel trouxe um livreto, né, de uma igreja que eles visitaram lá. Ele, acho que o Tiago estava junto na ocasião. É interessante, a gente por ali acaba achando uma ligação da nossa igreja. Então, nós conseguimos voltar até a igreja, a primeira igreja lá nos Estados Unidos, e de onde eles vieram da Inglaterra. É o máximo que a gente consegue voltar. Carece de registros históricos de
600 para trás. Qual foi a origem? De onde vieram? Mas nós cremos que as igrejas, a igreja ela é mantida por um elo de igrejas locais e visíveis, desde aquela primeira lá em Jerusalém até os dias de hoje. O que é contestado também por alguns, a necessidade, isso é um dos pontos que foram levantados e que gera uma contenda. Alguns creem que qualquer grupo que se reúna por conta própria pode organizar uma igreja. E onde houver crentes, a autoridade está em Cristo diretamente, então aquelas pessoas que se converteram, elas podem organizar uma igreja por conta própria. Nós vamos ver por quê. Por que não queremos dessa maneira? Porque não pode ser assim. O que reforça, nos leva a crer nessa, vamos dizer, essa tese, ou essa nossa posição de fé, de crermos que as igrejas locais, elas se multiplicam e têm uma linhagem contínua. Isso, nós cremos, vai durar até que Cristo volte, conforme a promessa dele. Rejeitamos categoricamente como carecente de base bíblica, ou seja, não tem fundamentação bíblica, embora haja boa argumentação lógica, né? Mas não bíblica, a respeito da doutrina da igreja invisível, universal e mística. O que é uma igreja invisível? Uma igreja que, ao contrário daquele corpo local, visível, que a gente falou, uma igreja invisível você não enxerga, você não tem como definir quem é que compõe a igreja. É invisível, você não sabe, só Deus sabe quem compõe. É invisível, universal. Então, essa teoria é de que a igreja é toda uma coisa só, uma instituição na Terra, não só as igrejas locais. Geralmente quem crê na igreja universal invisível crê também, né, muitos batistas adotam essa linha hoje, que existe a igreja local. Existem duas igrejas, a igreja local visível e a igreja universal invisível. Então eles creem em duas igrejas. Eu pergunto para vocês, onde é que está isso na Bíblia? Nós vamos chegar lá, tá? Mística, por quê? Bom, se é invisível, místico, você mistura, né, o espiritual com o visível, com o que é palpável. Então, em resposta a isso, também nós vemos que existe uma diferença entre a igreja e a família de Deus. Então, nós vamos ver o que é a igreja e o que é a família de Deus, qual é a diferença disso. Então, o grande erro de muitos irmãos que são, vamos dizer assim, podem ser sinceros, creio que muitos são, que adotam a visão da igreja universal e invisível. Na verdade, eles fazem uma confusão entre a família de Deus, o reino de Deus e a igreja. São coisas diferentes e que eles não distinguem uma coisa da outra. Dá tempo de a gente começar. Feita essa introdução, tá? É uma introdução para todo o estudo. A gente dá uma passadinha aqui rápida. Nós vamos começar a pegar parte por parte. Só uma coisinha: quem aqui tem aquele estudo guardado na sua casa, o Nisso Cremos? Você nem lembra disso? Alguns acham que tem, né? Acho que nós vamos ter que trocar o microfone aqui, né? Acho que a bateria ou o carregador está falhando. Mas para falhar mais ou troca agora? Tá ligado?
Bom, vamos lá, irmãos. Vamos abrir lá. Tá? Vamos abrir lá em Atos 2. Atos 2, 41. Tá? Vocês podem acompanhar a sequência aqui dos versículos, abaixo do primeiro ponto. Então nós vamos analisar um pouquinho dessa primeira afirmação na nossa definição sobre a igreja. Cremos que a igreja é uma assembleia local e visível de crentes batizados, unidos pela fé e comunhão do Evangelho. Vamos ver um pouquinho aqui. Atos 2, 41. Nós lemos o seguinte, é um texto bem conhecido da maioria dos irmãos. Né? Todo mundo conhece isso aqui? Então a gente lê aqui, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Bom, localizando aqui o ocorrido, nós estamos lendo no dia de Pentecostes. O Espírito Santo havia vindo sobre a igreja, conforme Jesus tinha prometido. Eles estavam todos reunidos num determinado lugar, tá certo? Jesus tinha dito para eles permanecerem em Jerusalém por enquanto, e eles estavam lá reunidos quando se cumpriu a promessa da vinda do Paracletos, que era o Consolador, o Espírito Santo. Veio sobre a igreja. Aqueles irmãos foram dotados de um dom ou de dons maravilhosos, e houve aquela manifestação especial de eles estarem falando em línguas, outras línguas, né? Tem algumas versões nossas que põem lá línguas estrangeiras ou outras línguas. E aqueles que visitavam, aqueles prosélitos judeus que visitavam a cidade de Jerusalém e que eram de outros lugares, né? E tinham outra língua, tinham sua própria língua. Certamente eles iam para lá, eles deviam saber falar pelo menos um pouco do aramaico, que era a língua usual entre os hebreus daquela época. O aramaico é uma derivação do hebraico, que é a língua em que foi escrito o Velho Testamento. Mas o que aconteceu? Aquela gente ouviu os irmãos falando nas línguas deles e se maravilharam e questionaram aquilo. Porém, a descrição que nós lemos aqui de Lucas, em Atos, é interessante, que alguns se maravilharam por ver aquela gente falando, louvando a Deus na língua deles. E outros, não define quem, disseram, esses estão cheios de mosto. O que quer dizer isso? Cheio de mosto, estavam bêbados, tinham bebido vinho, tinham enchido a cara. Logo cedo, isso era às 9 horas da manhã. Bom, evidentemente, as pessoas que disseram, que se maravilharam por ouvir falar na própria língua deles, não são as mesmas que disseram que eles estavam bêbados. Ninguém em sã consciência diria, puxa, esse camarada não, como é que ele está falando na minha língua? É porque ele está bêbado?
Qual sentido que tem isso? Alguém aprende a falar no outro idioma enchendo a cara? Não, né? Quando você encheu a cara, você falou em outra língua? Não peguei ninguém. Tá bom. Não, isso não acontece. Falando sério, certamente aqueles que disseram que eles estavam bêbados eram os próprios hebreus, pessoas que não falavam a língua daquelas pessoas. Então eles acharam estranho aqueles outros irmãos hebreus ali falando coisas que eles não entendiam. Então por isso eles disseram que eles estavam bêbados. Bom, isso deu ocasião, isso parece não ter muito uma relação direta, mas tem. O que estava acontecendo naquele dia tem uma relação direta com a autenticidade e a legitimidade de uma igreja. O que ocasionou isso foi que o apóstolo Pedro teve a oportunidade então de sair, de se levantar em defesa daqueles irmãos. Falou, não, eles não estão bêbados, nós não estamos bêbados. O que está acontecendo aqui é a promessa, a profecia, o que Joel falou e tal. E ele pregou o evangelho para aquelas pessoas todas. Então, quase 3.000 almas se converteram. Então essa história todo mundo sabe, né? Esse fato ocorrido naquele dia foi espetacular para a igreja, porque até aqui a igreja tinha cerca de 60 pessoas. Notem que em poucos dias a igreja teve um grande crescimento. Nós cremos que Jesus fundou a igreja. Vou adiantar um pouquinho o expediente aqui. Que Jesus fundou pessoalmente a sua igreja. Porém, quem foi que andou com Jesus durante seu ministério? Os apóstolos. O que consta, outros discípulos eventualmente estavam com eles, ou por onde eles passavam, pessoas que eram feitas discípulos, mas os discípulos que acompanhavam Jesus, que participaram da ceia, os mencionados são os apóstolos. Então, eles eram 12, você tira Judas, né, ficam 11, mais Jesus, 12. Temos a igreja ali. Depois da crucificação, alguns outros se agregaram, eles permaneceram, e nesse dia aqui eles estavam reunidos em cerca de 60 pessoas. O que nós temos é um grupo que foi reconhecido como igreja. Já não eram mais 12 ou 11. Tá? Mas nesse dia aqui, depois da pregação de Pedro, nós lemos que eles se converteram e foram agregados, quase 3.000 homens, os que de bom grado receberam a palavra, a pregação de Pedro. Agregados. O que quer dizer agregar-se? Juntar. Né? Eles se ligaram. Antes eles não estavam ligados. Ao confessar sua fé, declarar sua fé em Jesus Cristo, o seu arrependimento dos seus pecados e a fé em Cristo, essas quase 3.000 pessoas fizeram isso, essa profissão de fé, reforçada pela obediência no batismo. Tá? Notem que o agregaram-se é precedido pelo batismo, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Então, antes de batismo, receberam a palavra, conversão. Amém? Então, depois de conversão, batismo. E, mediante o batismo, há o agregamento, o ajuntamento, a reunião. Eles foram ligados com aqueles outros que já estavam lá. Então, o hall de membros da igreja lá de Jerusalém cresceu
bastante nesse dia. Vamos seguir aqui com o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu pergunto, quem é que fazia isso? A igreja. Tá? Só aqueles 60 ou só os quase 3 mil? Tá? Os quase 3 mil e os 60, né? Tá? Eles se agregaram, então estou falando de todos aqueles que estavam reunidos. Ele está falando da condição da igreja após esse grande volume de conversões ter acontecido. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no ensino deles, e na comunhão entre eles, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma, ou seja, em todos eles, havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por todos. Não, pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Ele está falando todos os que criam, todos eles estavam juntos. Igreja não é invisível, eles estão juntos. Você pode ver. Por quê? Porque eles estão juntos, eles se reúnem, eles estão reunidos constantemente. Tá certo? Eles estão juntos. Se cada um tivesse ido para o seu canto, nós não teríamos um ajuntamento. Concorda? Teria um espalhamento. Logo, nós não teríamos uma assembleia. Não teríamos um ajuntamento. Nem local, nem visível. Todos que queriam estavam juntos, tinham tudo em comum. Versículo 45. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Isso quer dizer, segundo a necessidade, né, de cada um. E perseverando unânimes todos os dias no templo. Olha aqui, que templo é esse? Eles já tinham construído um templo? A igreja já tinha construído, se reuniram, os quase 3 mil ergueram uma igreja para eles, puseram a placa lá, Igreja de Jesus em Jerusalém. Primeira igreja de Jesus em Jerusalém. Foi isso? Não. Por favor, Daniel e Paulo não. Que templo é esse? Sim, irmãos, nós estamos falando de Jerusalém. Lá estava o templo, aquele templo que foi reconstruído, né, por Herodes, mas era vamos dizer assim, o templo reconstruído, mas era o templo de Salomão lá, o verdadeiro, não o falso. Era o templo que foi erguido lá em Jerusalém. Eles se reuniam lá. Tinha um lugarzinho, um canto no pátio, onde esses irmãos se reuniam. Não devia ser bem um lugarzinho, né? Porque para agregar aquela gente toda, vamos lembrar que nós estamos falando aqui de cerca de 3 mil pessoas. Eles se reuniam, eles permaneceram lá e perseveravam, e eles se reuniam todos os dias no templo. Uma igreja consiste em reunião, em ajuntamento, pessoas salvas que se ajuntam, que se reúnem, e partindo o pão em casa,
casa, ou seja, havia comunhão deles fora dos horários de culto, é uma coisa muito importante. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor na igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, agora não era por atacado, 3.000 num dia, era no varejo. Mas todo dia, né? Não sei se é literalmente isso aqui, mas isso quer dizer que constantemente pessoas estavam se agregando, porque elas viam o testemunho deles, pessoas que viam a comunhão deles, ouviam o que eles pregavam, e se arrependiam dos seus pecados, se convertiam, iam sendo batizados e se reunindo, se juntando à igreja. Então aqui a gente já vê algumas definições bem claras do que deve ser uma igreja, como deve ser vista uma igreja. Vamos dar uma olhadinha em Mateus 18, 17. Isso é antes, porque é durante o ministério de Jesus. Jesus dava instruções aos seus discípulos: se tiver contenda entre vocês, irmãos, tenta resolver pessoalmente, conversa, tenta ganhar teu irmão. Aí ele diz: se você não conseguir, você faz o seguinte: você volta a conversar com ele, mas leva contigo 1 ou 2, eles vão ser testemunhas e vão ajudar vocês, talvez orientar a conversa. Estou parafraseando os versículos 15 e 16. Mas eu quero destacar o 17. Bom, se isso não fosse resolvido, o que Jesus diz aqui? E se não as escutar, quer dizer, se aquela pessoa que te ofendeu, com quem você teve o conflito, né, que pecou contra você, se não der ouvidos nem para você e nem para essas testemunhas, não quer saber, o que você faz? Diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Irmãos, nós queremos que a igreja é uma assembleia local e visível de crentes batizados. Isso que Jesus está dizendo aqui só pode ser praticado se houver uma igreja local e visível. Concorda? Eu não posso fazer isso aqui, por exemplo, com alguém que se diga crente e ele me ofendeu. Eu estou tentando consertar a situação com ele, não deu certo. Fui lá, levei o irmão Paulo para me ajudar a conversar com ele, não deu certo também. Aí eu vou convencer essa pessoa a vir aqui na igreja para ele ouvir a igreja. Funciona? Por que não? A igreja nem conhece ele. E ele não tem nenhum compromisso com a igreja. Nós estamos falando de um corpo. Igreja presume-se um ajuntamento de pessoas organizado. Para que isso aqui funcione, você tem que ter um grupo definido, como era no que nós lemos agora há pouco em Jerusalém. Se um daqueles 3.000 tivesse um conflito desse, o que ele devia fazer? Siga os passos de Jesus. Certamente, como diz lá, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, os apóstolos deviam ensinar essas coisas para eles, concorda? Olha, irmãos, o Senhor Jesus nos ensinou que, se nós tivéssemos algum problema com o nosso irmão, se um irmão pecasse contra nós deveríamos procurar
conciliar, né? Reconciliar com Ele, procurar mostrar para Ele em que Ele nos ofendeu, para nós tentarmos consertar isso, ou se eu interpretei mal, sei lá, ou se eu me ofendi desnecessariamente, mas a gente conversar e acertar, tá? Mas se não houver essa reconciliação, o Senhor Jesus nos ensinou que levássemos mais um ou dois irmãos para tentarmos novamente, e se isso não desse certo, se não funcionasse, para nós trazermos à igreja. Então nós ensinamos a vocês que façam isso. Eu tenho certeza que Pedro, João, Tiago, que os apóstolos ensinavam essas coisas lá, porque eles ensinavam o que Jesus ensinou para eles, amém? A doutrina dos apóstolos nada mais é que a doutrina de Cristo. Então é isso. A gente vê, para isso funcionar, teria que ser num corpo local. Teria que ter, sei lá, se isso acontecesse, então entre aqueles 3.000, eles tinham a orientação dos apóstolos, e o que eles deviam fazer era trazer para a igreja, para avaliar. Nós não vemos nenhuma narrativa desse tipo de situação exatamente, mas é muito possível e até provável que isso tenha acontecido, conjecturando, né? É meio difícil, apesar de eles terem uma comunhão tão boa, como a gente lê lá em Atos 2, mas, vamos falar, gente. Nós temos aqui um grupinho de 60, 70 irmãos também. Vira e mexe, surge algum conflito, alguém fica meio chateado com o outro, não é assim? Você imagina um grupo de 3.000. Acontece. Bom, então qual é o passo? Faça o que a Bíblia manda. Faça o que os apóstolos ensinaram. Faça o que Jesus ordenou. Só aproveitando, não está aqui, mas vamos notar o seguinte: Jesus falou de igreja aqui, em Mateus 18. Vira a página, uma ou duas páginas atrás, você vai encontrar Mateus 16, a confissão de Pedro. Jesus perguntou aqui quem diziam que ele era, e os discípulos responderam: bom, uns dizem que você é João o Batista, outros dizem que é Elias, Jeremias, ou algum dos profetas. Aí ele pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? E Pedro tomou a frente, se levantou, respondendo, e disse: tu és o Cristo. Versículo 16. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, ou seja, o ungido, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Olha, isso aí, você respondeu muito bem, Pedro, perfeito, bem-aventurado, feliz, né? É você, porque isso certamente não foi a sua própria cabeça que produziu essa ideia, não foi a carne e o sangue, não é coisa humana, mas foi Deus quem te revelou isso. Foi o meu Pai quem fez isso, revelou a você. Versículo 18. Então, pois também eu te digo que tu és Pedro. Notem que o nome de Pedro não era Pedro, era Simão, filho de Jonas, ou Bar-Jonas. Agora aqui Jesus chama ele de Pedro. Eu te digo que tu és Pedro. Jesus apelidou ele de Pedro, pedregulho, né? Alguma coisa assim. E sobre esta pedra, a pedra aqui, a rocha, então não é Pedro, é a afirmação dele: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então vamos tomar aqui esse versículo 18, tem alguma coisa de interessante. Primeiro,
é a primeira vez, essa é a primeira vez que nós encontramos nas Escrituras a palavra igreja. Tá? Jesus chegou e falou para eles assim: bem-aventuradas tu, Simão Barjonas, sobre essa verdade que você afirmou. Eu edificarei a minha igreja. Eu pergunto para vocês: Jesus inventou essa palavra, igreja? Foi invenção dele? Não. Se eu chegar aqui com uma palavra nova para vocês, que eu inventei, vocês vão me perguntar: o que é isso? Eu não conheço. Eu posso inventar uma coisa, criar uma coisa nova e dar um nome novo para ele. Se eu inventei a coisa, eu posso inventar um nome para essa coisa, correto? Mas se eu falar isso, se eu falar uma palavra desconhecida, qual vai ser a atitude natural de vocês? Perguntar o que significa. Você vai perguntar: o que é isso? O que é esse negócio que você está falando? É de outra língua ou é uma coisa nova? Ninguém perguntou para Jesus: o que é isso, mestre? Por quê? Eles sabiam o significado de igreja. Tá certo? Eles não perguntaram, não precisava perguntar. É a primeira vez que Jesus fala de igreja, pelo menos registrado aqui. Não há registro anterior, não há registro de que Jesus tenha falado para eles: olha, vem cá que eu estou planejando começar um negócio novo. Eu quero fazer um negócio aqui, nós vamos chamar de igreja, tá bom? E vocês vão fazer parte desse projeto. Não, Jesus simplesmente passou e chamou: olha, venham que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso para os que eram pescadores. O que ele disse para os outros foi diferente, mas então Jesus convocou cada um deles, aqueles 12, e ele estava formando isso à medida que chamou os seus discípulos. Quando ele fala aqui edificarei, em que tempo está isso? Passado, presente e futuro? Futuro. Edificarei, vou edificar. Então tem pessoas que interpretam: está vendo? Jesus não tinha começado a igreja ainda. Ele disse que edificaria. Então isso é uma coisa que ele ia fazer para frente. Mas quando? Não tem indício. Jesus não disse que começaria a igreja dele no dia de Pentecostes. Tem uma coisinha, ou duas coisas que a gente tem que destacar. Edificarei. É futuro. Primeiro, essa palavra traduzida por edificarei, ela quer dizer construir a partir de. A partir de uma coisa. Eu tenho uma base, eu tenho um alicerce, e eu vou passar a fazer alguma coisa em cima dela. Nós temos nas Escrituras mesmo que Jesus é a pedra principal da esquina e os apóstolos foram colocados no fundamento da igreja. Foram colocados por ele. E a igreja foi construída, pedras vivas são as pessoas que são acrescentadas àquela construção. Jesus não estava falando de que iria começar ainda a sua igreja, ele já tinha começado, mas ele está falando, é sobre essa afirmação que eu vou fazer com que a minha igreja cresça.
sobre essa verdade, sobre esse ponto. Essa é a verdade central do Evangelho. Se Jesus não for o Filho de Deus, né, se ele não fosse o Filho de Deus, não teria fundamento nenhum o Evangelho, porque ele não poderia morrer por pecadores, não teria valor nenhum. Se Jesus fosse um homem comum, a morte dele não significaria nada para a nossa redenção, tá certo? Então, o Evangelho depende dessa verdade central. Agora, isso não quer dizer que basta eu crer que Jesus é o Salvador e então eu sou feito uma igreja. O que eu argumentei com um irmão tempos atrás a respeito disso. Bom, sim, é verdade. Essa é a base de sustentação da igreja de Cristo. Ele falou: eu vou edificar minha igreja sobre essa verdade. Mas ele não disse que é nisso que consiste a igreja. Vocês percebem a diferença? Ele não está dizendo que basta dizer isso aqui, é uma igreja. Se nós tivermos 5, 10 pessoas que creem que Jesus é o Filho de Deus, então está aí uma igreja. Existem outras coisas que envolvem a geração de uma igreja e a edificação dela. O que Jesus está dizendo é que a sustentação da sua obra, da permanência da sua obra, através da sua igreja, seria em cima dessa verdade. Se afastar disso, se perde. A igreja sustenta isso, mas a implicação de que Jesus é o Filho de Deus implica em outras coisas, a nossa própria obediência a Ele. E a nossa obediência a Ele é devida em vários aspectos da nossa vida, tanto individual como coletivamente, como igreja. Bom, então eu quero chamar a atenção de vocês aqui, que ele está falando de edificar. Edificar, então a primeira coisa, é a partir de, mas ele diz, quem vai edificar? Ele mesmo. Então, é obra dele. A edificação da igreja é obra dele. E ele chama de a minha igreja. Ele não fala que é a igreja do Espírito Santo, que viria depois, e ele não fala que é a igreja de João Batista. Tá certo? Tem gente que fala, é por isso que nós somos batistas, porque a nossa igreja vem de João Batista. Não é bem por aí, não. Tá? João Batista tem muito a ver com a gente, mas João Batista não fez parte da igreja. Ele é antes da igreja, ele era profeta. Tá? Nós vamos chegar nesse ponto também. Vamos ler Efésios 4, para a gente concluir hoje. Uma coisa importante que eu quero adiantar, nós vamos ver no próximo estudo. Essa palavra aqui nos é traduzida por igreja. O que é essa palavra no original? É a palavra eclesia, tá? Efésios 4. Vou brincar aqui com uma coisa que eu vi na internet diferente, tem uma brincadeira, né? A palavra é eclesia, repitam. Não é bom para vocês marcarem, tem coisa que é bom repetir. Qual é a palavra? Eclesia, grava isso, tá? A palavra é eclesia, que é traduzida para nós por igreja. Efésios 4. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Aqui eu quero chamar a atenção, nós não lemos aqui a palavra igreja, mas nós vemos exortações e uma definição bem propícia para a vida da igreja. Irmãos, o que nós vemos aqui, eu desafio vocês a fazerem uma comparação entre aquilo que Paulo diz aos Efésios e o texto que nós vemos lá em Atos 2, 41, 42 em diante. Tá? Desafio em que sentido? Vejam que as coisas que nós encontramos lá na descrição do que havia entre a igreja são as coisas que Paulo está ensinando aqui. Eu não vou me aprofundar nesse texto para não atrapalhar a pregação de um certo irmão aí que eu sei que está estudando, está querendo trazer uma mensagem a respeito dela. Mas vamos falar aqui sobre algumas coisas que eu creio que sejam importantes sobre esse texto. Nesse aspecto que nós estamos falando de igreja. Rapidinho. Notem que ele fala de unidade. Ele não está falando de unidade, de humildade, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, entre pessoas espalhadas. Ele está falando de, logicamente, ele está dando recomendação para quem? Igreja local. Para uma igreja local, exatamente. Então, a gente começa essa primeira parte quando nós defendemos que a igreja é uma assembleia local e visível de crentes, em oposição franca ao último ponto que nós vamos estudar, que é sobre a igreja universal invisível. Tá? Uma coisa se opõe totalmente à outra, embora muitos tentem conciliar as coisas. Porque o livro de Efésios, a carta de Paulo aos Efésios, é o ponto mestre daqueles que defendem a doutrina da igreja universal. Mas notem que as coisas que Paulo está falando aqui, há um só corpo. Opa, um só corpo. Ele está falando um só corpo. Só existe um corpo. Universal. Está vendo? É isso. Olha, há um só corpo, um só espírito. Como também, nota em que pessoa Paulo está falando? Em que também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Evidentemente que todos os crentes em todo lugar têm um só Senhor. Amém? Todos os crentes verdadeiros, espalhados pelo mundo. Um mesmo Senhor, uma mesma fé. Esse um só aqui poderia bem ter sido traduzido por mesmo. Mas Paulo está falando especificamente ou diretamente essas coisas, em particular para aquela igreja. Ele fala um só Senhor, um mesmo Senhor, uma mesma fé, um mesmo batismo, um mesmo Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Nós podemos generalizar isso, mas note, mais uma vez se revela que ele está falando de uma igreja local, porque ele fala e por todos e em todos vós. Então, Deus não é o pai de Paulo? Paulo não era um filho de Deus. Mas por que ele fala todos vós? Ele é pai de todos, o qual é sobre todos vocês, não sobre mim. Claro que Paulo fala sobre todos vós, porque ele está falando, está dirigindo esse ensinamento a vós. Vós quem? Igreja Batista em Éfeso.
batista em doutrina. A igreja de Cristo lá em Éfeso. É por isso. Tá? Então, absolutamente, nós não estamos falando de um corpo universal. A igreja é um corpo. É isso que eu quero chamar a atenção. A igreja local e visível é que é um corpo, não um corpo universal e invisível. Um corpo que você, né, a comparação, é só uma comparação. Dizer que a igreja é um corpo é uma comparação, é uma metáfora, não é uma realidade. Literalmente a igreja não é um corpo. Nós temos aí, Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus afirmou a mesma coisa? Se for literal, tem que ter reafirmação. Jesus falou que outra coisa é o corpo dele, não é a igreja. O que Jesus disse que é o corpo dele? É o pão. O pão é literalmente o corpo de Cristo? Quando você come pão, você está comendo a carne de Cristo? Não. É figura. É em memória dele, é em figura daquela realidade. Mas Jesus afirmou que o pão é o corpo dele. Paulo usa outra metáfora, usando o corpo, dizendo que a igreja é o corpo de Cristo. Isso não é literal, mas entendam o que isso quer dizer. Jesus age no mundo através da igreja. Nós somos seus membros. Tá? Então a gente vai pegar um pouquinho mais em detalhe no próximo estudo. Nós vamos pegar sobre essa questão, eclesia, de onde vem essa palavra. Quando Jesus disse aquela primeira vez lá para Pedro, né, para os discípulos, olha, sobre isso, né, eu vou edificar a minha eclesia. E todo mundo entendeu o que ele queria dizer, entendeu a lição. Por que eles entenderam? O que eles entenderam que Jesus estava falando? Eles tinham um conceito do que é a eclesia. Eles já tinham um conhecimento. Não foi uma palavra inventada por Jesus, não foi uma palavra nova. Então, nós temos que nos prender ao entendimento que se tinha na época, uma regra de interpretação da Bíblia. Nós não podemos dar um novo sentido para uma palavra que ela não tinha na Bíblia. Certo? Isso aí é alegoria. Se Jesus chamou alguma coisa de o reino de Deus, nós temos que entender o que ele queria dizer com o reino de Deus. Como eles entendiam? O que eles viam que era o reino de Deus? Eu não posso inventar aqui agora, olha, o reino de Deus certamente é um lugar cheio de flores e aves. De onde você tirou? Não. Eu imaginei. Não pode sair da minha imaginação, tem que ter uma base. Ok? Vamos fazer uma oração.